Quarto domingo da Páscoa, ano C, Capela da PUC de São Paulo. Eu dou a vida eterna para as minhas ovelhas. Evangelho segundo João. No evangelho de hoje, Jesus se apresenta como o verdadeiro pastor do povo de Deus. Ele fala da união com seus discípulos e insiste sobre o fato de que se trata de uma relação recíproca, de uma unidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca perecerão. Nesta frase, vemos que a obra de Jesus se realiza mediante algumas ações. Jesus fala, Jesus conhece, Jesus dá a vida eterna, Jesus protege. Jesus, o bom pastor, nos procura, nos ama e nos dirige a sua palavra, pois ele conhece profundamente nossos corações, nossos desejos e nossas esperanças, assim como os nossos fracassos e as nossas desilusões. Cristo nos ama e nos acolhe tal como somos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos. Para cada um de nós, Ele dá a vida eterna, nos oferece a possibilidade de levar uma vida plena, sem fim. Além disso, nos preserva e nos guia com amor, nos ajuda a percorrer as estradas difíceis, por vezes perigosas, que se apresentam no nosso caminho. Os verbos e os gestos do bom pastor, ouvir e seguir, são dirigidos a nós. Ouvem a minha voz, seguem-me. São gestos que mostram de que modo devemos corresponder às atitudes ternas e amáveis do Senhor. Ouvir e reconhecer a voz do Senhor é um encontro de coração a coração com o bom pastor de nossas almas. Esta intimidade com Jesus fortalece em nós o desejo de segui-lo, implica em sair do labirinto do erro, abandonar os comportamentos egoístas para caminharmos pelas novas vias da fraternidade e do dom de si mesmo. Jesus é o único pastor que nos fala, nos conhece, nos dá a vida eterna e nos protege. Somos o único rebanho e devemos nos esforçar apenas por ouvir a sua voz, enquanto ele perscruta com amor a sinceridade dos nossos corações. Desta intimidade contínua com o bom pastor, brota a alegria de segui-lo, deixando-nos conduzir rumo à plenitude da vida eterna. Pedimos a intercessão de Maria, a mãe do bom pastor. Ela, que respondeu prontamente ao chamado de Deus Pai, nos ajude a aceitar com alegria e disponibilidade o convite de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse quarto domingo da Quaresma, nós somos chamados a perscrutar essa relação que nós temos com Jesus, como as ovelhas têm com o pastor. E aqui se trata do bom pastor. Então, o forte aqui é o seguimento, mas é tão forte quanto o seguimento a capacidade de ouvir o pastor. As ovelhas seguem o pastor pelos ouvidos. É ouvindo que elas reconhecem. Aqui se pode encaixar perfeitamente a questão da palavra. A palavra é para ser ouvida. Então, essa relação da intimidade com Jesus, que nos leva à intimidade com o Pai Eterno, que é a fonte do amor, é uma relação que nos obriga, se a gente quiser seguir Jesus, a ouvi-lo. Porque senão a gente pode seguir ídolos que a gente mal conhece, que nunca escuta, que nunca ouve, e por isso pode se entregar a caminhos que não são verdadeiramente os caminhos de salvação que o bom pastor vem nos trazer. E aqui, nesse emblema de ouvir, nós temos que valorizar a palavra celebrada todo domingo, também estudada, isso é importante, mas é a palavra que nos leva ao reino de Deus quando a gente
tem o esforço de ouvir. Aqui nesses slides, nós vimos, né, que a nossa única capacidade, a nossa única possibilidade de realmente seguir o bom pastor é ouvindo, é pelos ouvidos. Como São Paulo já disse anteriormente, a fé se manifesta pelo ouvido. É ouvindo que a gente vai, então, abrir o nosso coração para seguir o bom pastor até a vida eterna. Esse é o grande ensinamento que eu poderia dizer que nós temos nesta catequese do 4º domingo da Quaresma. Cada um de nós se pergunte: eu sou aquela ovelha que realmente ouve o bom pastor e se entrega a ele por causa desta ação primária e fundamental de ouvi-lo? Desejo a todos, então, um bom e um santo domingo da Páscoa com esse tema que aborda essa relação profunda entre o bom pastor e as ovelhas que somos nós, pela capacidade que Deus mesmo nos dá de ouvi-lo. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.